Yo galera, aqui é o Zero e hoje estamos de volta aí com um estilo de vídeo que não aparece faz muito tempo, né? Faz deveras tempo aí, que é um videozinho especial. E hoje vamos falar de um assunto que é muito aclamado, que muita gente gosta e será muito comentado nos próximos dias. Que assunto seria esse? Guerra Civil. I could do this all day. All right, I've run out of patience. On to roost! Hey everyone. Então tá ligado, né? Vídeo longo, explicativo, terei que me policiar aqui pra não sair do assunto e começar a falar demais dos personagens. Esse tipo de informação fica pra outros vídeos, né? Então espero que estejam alimentados e acomodados e agora senta que lá vem história. Guerra Civil é um dos maiores e mais conhecidos acontecimentos da Marvel Comics, juntamente com outras histórias grandes como Dinastia M e Guerra Infinita. Foi tão grande que apareceu em praticamente todas as revistas entre 2006 e 2007, ocorrendo após as sagas Vingadores, A Queda, Dinastia M, Dizimação e Guerras Secretas. A equipe criativa foi composta por Mark Millar, Steven McNiven, nome difícil, Dexter Vines e Maury Hollowell. Eu vou deixar aqui como indicação algumas HQs escritas por Mark Millar, porque eu não vou falar sobre ele especificamente, né, sobre a história, como eu fiz no vídeo do Deadpool, porque senão eu teria que contar a história de todos os outros também, e eu não quero que esse vídeo fique tão longo assim, né, senão vai ficar muito longo mesmo. Então eu vou tentar colocar os links para essas HQs aqui para vocês lerem, mas se eu não conseguir, as HQs são Wolverine, Inimigo do Estado, Kick-Ass, Velho Logan, Superman entre a Foice e o Martelo e, obviamente, Guerra Civil, né? Não vou contar, então, né, isso, enfim, eu já falei até, eu não vou contar a história do Mark Millar inteira aqui, mas uma curiosidade que vale a pena apontar é que ele se encontrou com Alan Moore em uma sessão de autógrafos nos anos 80 e é daí que veio a inspiração dele de ser um escritor de quadrinhos, né, um autor. Da hora, né? Pra quem não conhece o Alan Moore, esse não é o vídeo pra falar sobre ele, mas eu vou deixar aqui também indicações pra HQs dele, que nem para que vocês que não conhecem, conheçam, né? São as HQs Batman, A Piada Mortal, que é muito boa, eu recomendo muito mesmo. Watchmen, que tem filme, e V de Vendetta, ou V de Vingança, que também tem filme, eu recomendo também. Bom, vamos então ao enredo de Guerra Civil. Eu vou tentar ser o mais claro e sem dar muitos spoilers, viu? Ou spoilers muito brutos. Pois bem, o que acontece, por assim dizer, é o seguinte: está havendo um descontentamento por parte da população e do governo com relação às ações dos super-humanos, ou seja, os heróis. E nas palavras do Tony Stark, era questão de tempo até que algum herói jovem, imprudente, imaturo, cometesse um erro e esse erro fosse usado de motivo para atacar toda a comunidade dos super-humanos. E é aí que dá ruim. Um grupo de heróis jovens chamado de Novos Guerreiros, numa atitude, na minha opinião, né, que nem diz o Dumbledore, na minha nada humilde opinião, uma atitude imprudente e ridícula de estar gravando reality show sobre heróis enfrentando vilões, inicia um combate com um grupo de vilões que, como eu posso dizer assim, era demais pro bico deles, e esse combate culmina na morte de quase todos os Novos Guerreiros, 600 civis, incluindo uma escola cheia de crianças. Então calcula o tamanho dessa merda. E esse foi o estopim para o grande motivo por trás de toda a Guerra Civil, o bendito ato de registro de super-humanos. Como Tony disse no início, esse foi o erro que o governo se aproveitou para lançar essa lei. Agora, o que é o ato de registro? Bom, ele diz o seguinte: os super-humanos deveriam se registrar junto ao governo e a SHIELD, liberando suas identidades secretas para esses órgãos. A liberação pública das identidades fica a critério do super-humano em questão, né, do herói. Ou seja, eles continuariam atuando como heróis,
porém registrados como funcionários públicos, por exemplo, com salário e tudo mais. Aí você diz, ué, mas isso não é bom? Eles vão poder continuar sendo heróis e receber ainda pra isso, e nem precisam contar suas identidades ao público? Porque isso é um problema tão grande a ponto de causar uma guerra? Simples, jovem. Interesses. Ideologias, primeiramente, o governo, qualquer governo com suas corrupções, seria questão de horas para essas informações serem roubadas, vazadas ou usadas para propósitos nefastos, vamos dizer assim, né? Que não são em prol da segurança da população, que é o que os heróis trabalham, né? Segundo, esses heróis fizeram inimigos durante a sua trajetória, durante a sua cruzada. E tem famílias, o risco dessas informações caírem na mão de um dos inimigos e acabar em uma tragédia com a família do herói é muito alto, é um risco muito alto para se correr. Essas são as razões mais simples a se pensar. Fora que o próprio governo poderia vir a ameaçar os entes queridos dos heróis e toda a questão de liberdade e privacidade, né? Ok, entendi. Mas ainda assim, por que isso se tornaria uma guerra, né? Não é algo que pudesse ser resolvido na conversa? Até poderia. Talvez não fosse fácil, mas até poderia. Não fosse o extremismo do governo e do excelentíssimo Homem de Ferro, que é o real causador de todo esse problema aí, na minha opinião. Imaginem que por conta de uma canetada, uma assinatura no ato de registro, cada herói que um dia ajudou a salvar o mundo se torna um criminoso. Um bandido procurado só por não se registrar. Só por isso, ele não precisa fazer nada de errado, ele não precisa roubar, ele não precisa fazer nada. Só de não se registrar, esse cara se torna um criminoso. O Homem de Ferro tinha o apoio do Homem-Aranha, o Senhor Fantástico e outros heróis, e então, sem consultar nenhum deles, ele simplesmente fala pro governo: nós iremos caçar e capturar cada um dos não registrados. Eu, o Homem-Aranha, o Senhor Fantástico, Jaqueta Amarela e por aí vai. Ele não conversa com ninguém, cara. Ele não conversa com ninguém e joga geral nessa fogueira. Claro que tem coisa que vem antes disso, né? Eu dei uma enxugada muito boa aqui pra vocês, porque senão, né, se eu fosse contar tudo, eu ia ficar aqui até amanhã. Então eu enxuguei bastante aí pra vocês. E o Capitão América, obviamente, fica contra o registro pela liberdade dos heróis. E é aí que o confronto começa. E se alastra envolvendo, cara, quase todo o universo Marvel. Quase todo o universo Marvel. Tomei um branco aqui que vocês estão ligados. E jovens, o Tony Stark, sem dúvida nenhuma, pra mim, age como um vilão extremo, manipulador. Age pelas costas até dos próprios companheiros, cara. Ele não liga pra nada, tá ligado? Ele, cara, tem coisa assim que ele faz, eu não vou falar pra não estragar, né? Mas é revoltante. Eu vou parar por aqui. Senão eu vou entrar no assunto de tudo que eu acho do Homem de Ferro e aí o vídeo só termina amanhã, tá ligado? E não posso deixar de citar a grande cena que praticamente simboliza a Guerra Civil, que todos vocês já viram em algum momento, porque sai imagem dessa cena toda hora, né? Que é o Homem-Aranha arrancando a máscara em rede nacional, mostrando a identidade pro público e dizendo: eu me chamo Peter Parker, eu sou o Homem-Aranha desde os 15 anos de idade. Cara, essa cena é um grande marco, muita gente considera como o melhor momento de Guerra Civil, né? E ainda mais com o Homem-Aranha, que de todos os heróis, ele provavelmente é o que tem mais motivos pra se esconder, né? E cara, eu recomendo muito que leiam, a história é muito boa mesmo, velho, vale muito a pena. Bom, estará sendo lançada em junho deste ano o primeiro volume de Guerra Civil 2, dessa vez os times são do Homem de Ferro e da Capitã Marvel. Pois é, bom gente, eu não tenho lido muito da Marvel recentemente devido ao meu desânimo com relação a certas coisas, como querer substituir os heróis, tipo, o problema não é ter novos heróis, né, porque já vem falar, né, porque eu vou dar exemplo aqui do Thor, né, substituir o Thor pela garota Thor lá, Jane Foster, então já vão vir falar, não é a questão de ser uma mulher, tá ligado, é a questão de querer substituir o herói. Não é como se o Thor fosse um personagem que desse pra substituir, tá ligado? Personagens que escondem as identidades, como o Homem de Ferro, como o Homem-Aranha e o Batman, por exemplo, eles podem ser substituídos sem que ninguém perceba. Assim, a gente que tá lendo vai perceber. Mas a população,
eles não vão perceber se trocar a pessoa que tá por baixo do capuz, dependendo de quem for. Mas o Thor, não, tá ligado? O Thor, personagens que tem a face, a mostra, tipo o Senhor Fantástico, o Tocha Humana, não dá, tá ligado? E aí eles ficam fazendo essa, eu acho ridículo. Se eles querem mais heroínas, eles deviam criar personagens marcantes novos, tá ligado? Em vez de ficar tentando substituir personagens queridos por, né, várias pessoas, acho que era mais fácil, acho que era melhor substituir, criar novos personagens em vez de ficar com essa palhaçada. Mesma coisa que eu acho com relação a X-23 ser Wolverine, né? Não dá pra substituir assim, tá ligado? Mas, enfim, esse é assunto pra outro vídeo. Depois eu faço um vídeo falando só disso. E aí eu coloco também personagens da DC junto aí, porque teve situação que tiveram que trocar o Batman e tudo mais, eu falo sobre isso depois. Então, eu não tenho como falar muito sobre essa nova Guerra Civil. Eu espero, pelo bem da história, que tenha uma pegada e uma gama de motivos diferente para que não fique com cara de reciclagem, sabe? Ou caça-níquel por conta do título famoso e da estreia do filme. Vamos esperar que as coisas não aconteçam assim, né? E por último, no dia 28 de abril, estreará nos cinemas o longa Capitão América Guerra Civil. O título do filme já nos dá ao mínimo a posição da própria Marvel com relação aos eventos de Guerra Civil. O fato de ser um filme do Capitão América e não o Vingadores ou Homem de Ferro diz muito, cara. E pra falar a verdade, esse filme, como eu já disse várias vezes em outros vídeos, inclusive num vídeo recente, é um grande ponto de interrogação pra mim, porque, assim, cara, a primeira coisa que eu tenho pra falar é como se faz uma guerra com 2 times de 6, sabe? Eu sei que é o que todo mundo, qualquer dúvida que nego aponta sobre Guerra Civil, o filme, essa é a primeira, a quantidade de personagens, porque Guerra Civil é um evento que envolve todo o universo Marvel, e fazer com 2 filmes de 6, né, 2 times de 6, fica complicado ali de imaginar, né? Então, a primeira dúvida é, será que o filme vai conseguir passar a sensação de guerra? E também pra mim, esse filme, na moral, eu acho que tá vindo muito cedo. As motivações para o que seria o ato de registro também, no caso do filme Os Acordos de Sokovia, são meio vazias também, sabe? Assim, não é que são vazias, mas tipo, 2 dos 3 eventos apontados como razão são impossíveis de se colocar na conta dos heróis, tá ligado? A de Nova York, que isso a gente já viu no trailer, não é um spoiler, né? A de Nova York foi a invasão alienígena. Eles não tinham nada a ver, os heróis não tinham nada a ver, não tinham como prever, não é por culpa deles, não é por causa da existência deles que o Loki invadiu a Terra. Isso ia acontecer com ou sem heróis. Mas os heróis estavam lá e salvaram todo mundo, né? Mas ninguém considera isso. Tudo bem. Então, tava completamente fora do controle deles, tá ligado? Um desses 2 ainda foi culpa do próprio governo. No caso, o projeto Insight em Washington, né, que foi mostrado em Soldado Invernal, com os 3 aeroporto-aviões e tudo mais, foi tudo culpa da SHIELD ter sido infiltrada pela Hydra. Então, foi uma corrupção do próprio governo, do próprio órgão ali, e não tem nada a ver com os heróis. Se não fosse pelo Falcão, Capitão América e a Viúva Negra, acabou, tá ligado? A SHIELD já tá dominando aí o espaço, o céu e a vida das pessoas, né? Que eles iam atirar em quem eles quisessem de lá de cima. Tenso. O Homem-Aranha também, né? Mais um fator aí. O Homem-Aranha mesmo não tem importância nenhuma na trama. É um garoto que surgiu agora e que ninguém conhece, basicamente. O que me anima pra esse filme... no caso, né, o Homem-Aranha é praticamente uma peça central em Guerra Civil. Ele tem muitos questionamentos por conta da liberação da identidade secreta, do que o Tony Stark tá fazendo, a luta pela liberdade. Ele tem muito questionamento, ele é uma peça praticamente central na história da Guerra Civil. E aqui ele não vai ser, porque ele apareceu agora, né, ele não tem história. Ele é um garoto aí que apareceu, tá ligado? O que me anima pra esse filme é o fato dele estar parecido e ser dirigido pelos mesmos diretores de Soldado Invernal, que é o melhor filme da Marvel, né? Eu já citei aqui também como melhor filme os Guardiões da Galáxia, né? Os melhores filmes, Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia, mas pra mim o Soldado Invernal é melhor, porque o Guardiões da Galáxia
É um filme da hora, só que ele falha em alguns pontos. E o Soldado Invernal eu acho melhor, eu acho superior em pontos que o próprio Guardiões da Galáxia falha. Então, e ainda mais porque, né, Soldado Invernal tem a pegada ali do embate com o próprio Soldado Invernal, a questão dele ter perdido a memória e tal, eu acho mais interessante, eu acho mais legal. E a pegada mais séria do Soldado Invernal, né, como a situação exige, sem gracinha escrachada e fora de hora, como eu já falei em vários, como eu já citei várias vezes em vários vídeos, não, então, cara, é um bagulho que me anima, né, tratar a situação séria, no caso de um filme da Marvel, tratar a situação séria com a seriedade que ela merece, não quer dizer que vai ser só desgraça, 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 tá ligado? Pode ter uma gracinha ali, mas coisa sutil, encaixada, bem feita. Não escrachar uma piada ou vender um personagem, a personalidade criada do personagem, ou a construção dele só pra encaixar uma piadinha, como foi em Era de Ultron, tá ligado? Bom, mas eu já disse pra vocês em outras ocasiões isso, né? E também outra coisa que eu já disse em outras ocasiões também é: não se deixem hypar. E não se prendam muito ao material original. Vão com a mente aberta, prontos para aceitar o que for bom e criticar o que for ruim. E principalmente, parem de fanboyzice, por favor. Nós somos fãs de heróis e de filmes de heróis e merecemos o melhor que isso pode oferecer. Não se deixem cegar por amor aos personagens ou ao universo cinematográfico, sei lá. Erros acontecem e eles servem para nos ensinar, para nos tornar melhores, ok? Bom, gente, é isso. Eu falei bastante aqui, eu acho que eu consegui enxugar bem sem spoiler aí sobre Guerra Civil. Agora vocês conhecem mais sobre o assunto. Eu tentei realmente não spoiler muito para não estragar a experiência de quem tiver interesse de ler. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito, mas muito difícil produzir esse vídeo, escrever um roteiro pra ele e tudo mais. Não dar spoilers dessa história é muito difícil, cara. Porque é um assunto que empolga, e quanto mais empolgado você fica, mais você quer falar. Então é um negócio que eu tive que me controlar muito aqui. Então, se possível, deixem seu gostei, usem os comentários para discutir civilizadamente sobre o assunto, nada de guerra civil nos comentários, valeu? E se eu esqueci de mencionar algo que você acha que vale a pena, coloca aí, beleza? Eu fico muito agradecido, e se for comentar algum spoiler, coloque o aviso antes para que ninguém leia o que não quer, tá certo? Um abraço para todos vocês, obrigado por terem assistido, até a próxima, vejo vocês mais tarde, quando for mais tarde. Valeu!